Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula e hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre filosofia da ciência. Lembrando do que a gente conversou na apresentação da disciplina, a gente precisa falar sobre filosofia da ciência porque a base epistemológica da análise experimental do comportamento ela vem de forma direta da filosofia da ciência. Então, se eu quero entender por que a análise experimental do comportamento funciona como ela funciona e qual a concepção de ciência dela, eu tenho que recorrer à filosofia da ciência. E para começar, a gente vai falar do principal marco da filosofia da ciência do século XX, que foi o surgimento do modelo chamado falsificacionismo. Primeiro eu vou explicar para vocês por que o falsificacionismo ele é importante, inclusive por que ele é importante dentro da psicologia de forma geral e não apenas para servir de fundamento para a análise experimental do comportamento. O falsificacionismo ele surge como uma oposição a duas ideias. A primeira é o indutivismo. O indutivismo é uma forma de gerar conhecimento a partir da observação de casos particulares, de casos individuais, e levar, generalizar esses casos particulares para uma compreensão maior do fenômeno. Vou dar um exemplo. É você pegar, por exemplo, um caso único, uma única situação que você observou na natureza, e a partir dessa única observação você criar um postulado de que a natureza como um todo funciona da mesma maneira como aquele caso particular. Então, como é que seria isso na psicologia? Seria mais ou menos assim. Digamos que eu, na minha clínica particular, atendo um caso e considerando apenas esse único caso que eu atendi, eu crio uma teoria para explicar toda a humanidade. Eu crio uma concepção de psicologia para explicar toda a espécie humana, tendo atendido apenas uma única pessoa. Ou seja, de um caso particular, de um caso individual, eu tenho uma ideia, tenho uma hipótese, e eu generalizo isso que eu observei com um único caso particular para todo mundo, para o caso geral. Então aí a gente tem o indutivismo. De um caso individual, eu generalizo uma ideia para um caso geral. O que é o verificacionismo? O verificacionismo ele surge como uma tentativa de tentar entender como é que a gente valida uma teoria pela verificação, no sentido de que se eu quero validar uma teoria, eu tenho que encontrar dados que confirmem que aquela teoria é verdadeira. Então, se eu tenho uma hipótese, se eu tenho uma teoria, se eu tenho uma ideia, uma afirmação sobre o ser humano, sobre o sujeito, eu teria que encontrar dados confirmatórios daquela minha ideia. Eu teria que ir a campo, ir à clínica, ir à pesquisa, ir nas escolas, ir nas comunidades. Eu teria que coletar dados onde houvessem pessoas que dissessem que a minha forma de pensar é válida. Ou seja, eu pegaria a minha teoria sobre o sujeito, encontraria dados confirmatórios e eu estaria, dessa forma, ao procurar dados confirmatórios, verificando a validade da minha teoria. Então, eu tenho aí o verificacionismo. Eu preciso encontrar dados confirmatórios para verificar se a minha teoria se sustenta naquilo que eu acho quando eu vou ao campo. Então, eu tenho esses dois pontos principais, o indutivismo e o verificacionismo. Indutivismo, eu vou partir de casos individuais para casos gerais para formular minha teoria. Verificacionismo, eu tenho que encontrar dados que mostrem que a minha teoria ela é válida. Eu tenho que encontrar dados positivos, dados confirmatórios, quando eu for verificar a validade da minha teoria. O falsificacionismo ele se opõe a esses dois modelos. E é interessante observar que no senso comum a respeito da ciência, é muito comum se entender que esses dois modelos ainda são válidos. Ou seja, quando as pessoas entendem o trabalho geral do cientista, o que é que elas imaginam? Elas imaginam o cientista no laboratório procurando dados que confirmem que a sua teoria está certa. Isso é o verificacionismo. E a partir desses dados, encontrados em casos particulares dentro do laboratório, o cientista iria generalizar para todo o universo. E isso seria o indutivismo. Então, o indutivismo e o verificacionismo, ainda hoje no senso comum, eles são a marca que, de certa forma, dá o estereótipo
da produção do cientista. Para começar a explicar por que essas duas ideias, o indutivismo e o verificacionismo, são problemáticas, eu vou apresentar um problema fictício que eu inventei aqui para vocês. O problema é o seguinte: eu tenho uma pessoa com uma queixa depressiva que procura um modelo de tratamento para o seu quadro depressivo que possa realmente ajudá-la. Esse sujeito ele tem um leque de opções na sua frente e ele começa a pesquisar, ele começa a conversar com as pessoas, ele começa a ir nos locais de tratamento procurando saber qual dos diferentes modelos e concepções de depressão podem ajudá-lo a lidar com a sua dificuldade. E aí, ele, levado por um amigo, ele vai num grupo que se chama, vou inventar aqui da minha cabeça, que se chama Erva Vida. O pessoal da Erva Vida acredita que a depressão decorre da falta de contato com a natureza e seus nutrientes. Ou seja, se o sujeito apresenta um quadro depressivo, é porque está faltando nutrientes da natureza no corpo dele e a depressão seria explicada pela falta de nutrientes dentro do corpo dele. E o pessoal da Erva Vida, quando ele vai lá no centro da Erva Vida, dizem para ele que, olha, a gente tem muitos casos aqui de pessoas que se recuperaram da depressão tomando os nossos shakes e chás de erva. A gente tem uns combinados aqui de ervas já testados, você compra o kit para depressão, você fica tomando esses shakes, você fica tomando esses chás, vem aqui, compra com a gente orienta, a gente explica, a gente dá o apoio que você precisar para saber lidar com tudo isso. E olha, nós temos aqui o caso do fulano que se recuperou, temos o caso do cicrano que se recuperou, temos muitas pessoas que convivem aqui conosco e passaram pelo nosso centro que se recuperaram de um quadro depressivo. E veja, se o nosso tratamento funciona, se o nosso tratamento dá certo, isso é uma evidência empírica de que a nossa concepção de sujeito, de que a nossa concepção de por que as pessoas entram no quadro depressivo funciona, dá certo. A gente tem muita gente, muitos casos de pessoas que se recuperaram. Então nós temos dados que confirmam que a nossa concepção de sujeito, que a nossa concepção de depressão está certa. As pessoas entram em depressão por falta de contato com a natureza e seus nutrientes. Tudo bem. Aí o nosso amigo fictício, ok, ele ouviu, mas ele quer conhecer outras possibilidades. Daí ele começa a pesquisar na internet e descobre um outro grupo, um outro centro de tratamento de um pessoal chamado alientologia. Os alientologistas, eles acreditam que a depressão decorre da assinatura energética deixada em nossa mente por experiências traumáticas ao longo da história de vida. E além disso, eles criam toda uma lógica e toda uma mitologia de que há milhões de anos atrás, duas raças alienígenas que estavam em combate caíram aqui na Terra, blá 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 blá. E, gente, isso é meio baseado em uma ideia aí que depois eu comento com vocês, mas vamos seguir aqui a linha de raciocínio. E aí, essas marcas energéticas, frutos das experiências de vida e de combates alienígenas, deixaram a marca no funcionamento energético do psiquismo da pessoa, que é por isso que ela fica depressiva. Então, se o sujeito quer se recuperar do quadro depressivo dele, ele tem que fazer alguma coisa para poder apagar essas marcas energéticas do psiquismo dele. Ele tem que fazer algum tratamento, e no caso o tratamento seria com pequenas correntes eletromagnéticas que percorrem o corpo dele e iriam alterar essas marcas energéticas. Esse tratamento custa uma fortuna, você tem que ir lá toda semana, vender praticamente tudo que você tem para pagar esse centro de tratamento. Mas tudo bem. E aí o nosso colega vai lá, nesse centro da alientologia, e ele escuta uma conversa muito parecida com a do pessoal da Erva Vida, de que várias pessoas procuraram lá para fazer o tratamento para depressão, de que eles têm muitos casos bem-sucedidos, você tem aí uma lista de pessoas, uma lista de casos, vídeos, depoimentos, artigos de pessoas que se recuperaram do quadro depressivo, fazendo o tratamento para alterar a sua assinatura energética depressiva, digamos assim. E isso acontece, de forma geral, com diversas modalidades e concepções de tratamento para depressão que essa pessoa fictícia procura para tentar resolver a questão dela. Em cada lugar que ela vai, cada grupo que ela conhece, ele vai ter uma lógica mais ou menos dentro desse caminho. Pessoas vão apresentar para ele casos bem-sucedidos.
vão apresentar para ele casos de sucesso e dizer, olha, a nossa concepção de sujeito, a nossa concepção de depressão é boa porque nós temos dados que mostram que ela funciona. Se a nossa concepção fosse ruim, nós não teríamos esses dados bem-sucedidos. Nós não teríamos esses casos. Então, se você for verificar se essas teorias funcionam, elas funcionam. Elas têm casos de pessoas que se recuperaram da depressão. Então, se a gente vai pelo caminho do verificacionismo, o que é que a gente acaba chegando a? A gente acaba chegando à conclusão de que teorias contraditórias, teorias que são antagônicas, são válidas. Ou seja, concepções de sujeito que uma concepção não bate com a outra, funciona uma, funciona a outra, então as duas estão no mesmo campo de validade. As duas estão no mesmo patamar de igualdade, já que as duas têm casos bem-sucedidos. Se a gente for pela lógica do verificacionismo, a gente chega nesse problema. Vejam que isso é problemático porque você acaba sem resolver o que é que poderia ser uma concepção de sujeito baseada em dados. Você acaba criando um caleidoscópio de teorias antagônicas e diferentes e que não tem como ser articuladas. Você cria um saco de gatos de teorias que todas falam no mesmo volume, porque todas têm dados que confirmam. Se você for atrás de verificar qual delas funciona, todas funcionam. Será que isso lembra alguma coisa na psicologia? É a nossa situação na psicologia. A gente tem uma série de teorias antagônicas, teorias que não tem como misturar, não tem como articular, elas são muito contraditórias entre si, mas todas elas, ou melhor, quase todas elas, apresentam dados positivos, dados que, se você for verificar, aquela teoria mostra algum tipo de resultado, mostra algum tipo de impacto. E aí você fica num 0 a 0, num jogo que não tem como você sair do desempate, porque você está seguindo o caminho do verificacionismo. Então, o que o Popper, que eu vou começar a falar um pouquinho dele daqui a pouco, apresentou, é essa ideia de que se você vai pelo verificacionismo, você chega sempre no empate técnico. Todo mundo faz gol. Todo mundo, quando vai chutar a bola, acerta no gol. Mesmo quem chuta a bola de forma mais antagônica do outro chutar a bola. Ou seja, você não consegue resolver, de certa forma, qual teoria apresenta uma concepção de sujeito que se sustenta melhor, porque todas se sustentam. Todas têm como mostrar a verificabilidade da sua posição. E todas pegam casos particulares e generalizam para a espécie humana. Todas pegam casos singulares, casos de pequenos grupos, às vezes até com amostras representativas, mas são pequenos grupos, nunca é a humanidade inteira, até porque convenhamos que investigar a humanidade inteira seria algo bem complicado. E generalizam desses pequenos grupos de pesquisa, grupos de atendimento na clínica, grupos de investigação na comunidade, e generalizam para a espécie humana como um todo. E aí nós temos o problema do indutivismo e o problema do verificacionismo. Você não consegue produzir um corpo teórico unificado. Você acaba produzindo um caleidoscópio, um saco de gatos, em vez de você dizer a ciência é isso, o conhecimento sobre o ser humano é isso, você acaba tendo inúmeras ideias contraditórias, tantas ideias quanto autores, em vez de você conseguir montar um projeto unificado de conhecimento a respeito de uma determinada área da natureza. Sir Karl Raimund Popper, o Popper para alguns, né, aí vem a pronúncia do inglês, mas a ideal é lembrar de que vem pop, né, então a gente vai falar Popper, a gente não fala Popper, é Popper. Karl Popper. Ele foi um filósofo da ciência e também foi um filósofo político, e ele era físico também, que nasceu na Áustria, morou um tempo na Nova Zelândia, mas boa parte da carreira dele foi na Inglaterra, onde ele recebeu o título de Cavaleiro da Rainha. O Popper foi quem se preocupou, digamos assim, na filosofia da ciência com esse problema do indutivismo e do verificacionismo e apresentou uma alternativa. Ele apresentou um modelo que diz, olha, a gente não precisa do indutivismo, o indutivismo tem muitos problemas. A gente não precisa do verificacionismo,
que também tem problemas. Vamos montar uma proposta alternativa a partir de uma leitura de como a gente pode ter uma ciência mais sólida. As ideias dele começam do princípio de que não se pode afirmar que uma teoria é verdadeira apenas pela constatação de que as previsões feitas com base naquela teoria ocorrem. Ou seja, você tem uma teoria que diz como é que a natureza e o ser humano funcionam. Partindo dessa concepção de sujeito, você pode fazer uma previsão. Olha, se o sujeito é assim, quando a gente encontrar um determinado cenário, é muito provável que ele haja dessa forma. Isso é uma previsão. Se essa previsão se confirma, para um verificacionista, a tua teoria é boa. A tua teoria dá certo. Agora, como a gente falou no slide anterior, isso é problemático. Porque da mesma forma que uma teoria A, ao fazer uma previsão, muito provavelmente pode conseguir resultados positivos, uma teoria B, que seja antagônica à teoria A, também pode. Ou seja, se você for pelo caminho de minha teoria é boa, porque eu consigo fazer uma previsão e ela dá certo, não é garantia de que aquela teoria tem condições de ser a teoria científica que vai a todos unir. O que o Popper vai propor é que a ciência se torne exatamente o contrário do verificacionismo. E ele começa afirmando que uma teoria só pode se tornar objeto de investigação, ou seja, uma ideia, uma forma de pensar sobre a natureza, só pode se tornar algo que a ciência vai dar conta daquilo para estudar, ou para afirmar, ou para validar, seja lá o que for, se existir uma chance de que aquela ideia, de que aquela afirmação sobre o sujeito ou a natureza seja falsa. Então ele vai começar a propor que, em vez de procurar teorias que tenham a chance de serem verdadeiras, que era o entendimento da época, ainda hoje a ideia de senso comum para a ciência, é que ele propõe que a gente vá procurar o oposto, o contrário, que a ciência só vá trabalhar com afirmações que tenham a chance de serem falsas e não verdadeiras. Se uma ideia tem a chance de ser falsa, a gente vai poder montar um método de pesquisa, um método de investigação, para tentar mostrar que aquela ideia é falsa. É a partir daí que surge o falsificacionismo. Só pode ser objeto de estudo da ciência afirmações, ideias, proposições que tenham a chance lógica, a possibilidade lógica de serem falsas. E aqui vale uma observação importante. É a possibilidade lógica de ser falso. É a chance lógica de ser falso. É a possibilidade de eu testar aquela teoria na natureza e a natureza me dizer, olha, está aqui um caso que derruba a tua afirmação. Então aí nós temos uma teoria que tem a chance de ser falsa, por uma checagem via método. Daí, a ciência, no modelo falsificacionista, ela é constituída por uma série de afirmações que sobrevivem às tentativas de refutação e não de verdades finais sobre a natureza. Ou seja, a gente tem uma ideia que pode ser falsa, que pode ser testada como falsa. Vou e testo. Quando eu testo empiricamente, por exemplo, fazendo um experimento ou uma pesquisa de campo, e essa ideia que podia ser falsa sobrevive a um método que foi um método construído para derrubar aquela ideia, que foi um método construído para mostrar que aquela teoria é falsa, e mesmo assim aquela teoria sobreviveu ao método. Se a gente for fazer uma metáfora, a gente poderia dizer que a teoria, a ideia, a hipótese sobreviveu ao paredão de fuzilamento. Você criou um paredão para fuzilar aquela ideia. Aquela ideia foi submetida ao paredão de fuzilamento, ou seja, foi submetida aos testes, às pesquisas para derrubá-la, e mesmo assim sobreviveu a um método feito, desenhado, pensado para derrubá-la, a um paredão feito para fuzilá-la. Então aquela teoria tem alguma importância, aquela teoria merece um pouco mais de atenção. E aí a ciência seria feita desse conjunto de afirmações que sobreviveram ao paredão de fuzilamento. Então a ideia do Karl Popper
é que a ciência deveria se preocupar em derrubar teorias, derrubar afirmações. Em vez de procurar um dado positivo, em vez de procurar verificar dados confirmatórios, que é a ideia do verificacionismo, a ciência deve ser o contrário. Deve ser um conjunto de estratégias que tentam refutar, tentam falsear, tentam mostrar que uma afirmação é falsa. Quando você tem um conjunto de ideias que sobreviveram a esse paredão de fuzilamento, aí sim você tem um conjunto de ideias que é, digamos assim, sólido. Sólido, pelo menos enquanto elas sobrevivem às balas. Pode ser que um dia surja uma bala diferente que consiga derrubar aquela afirmação. Aí ela está fora. Mas enquanto essa teoria consegue sobreviver aos testes de fuzilamento, à pesquisa que tem métodos para derrubá-la, essa ideia, essa teoria, fica fazendo parte do campo da ciência. Seguindo essa lógica, a ciência não trabalharia com verdades finais. Trabalharia apenas com afirmações que, por enquanto, estão sobrevivendo ao paredão de fuzilamento. Então, o falsificacionismo, ele tem a ideia de que a ciência não produz um conhecimento definitivo. Ou seja, que a ciência não é a última Coca-Cola gelada da filosofia ou das formas de produzir conhecimento sobre a natureza e o sujeito. É apenas um corpo, um conjunto de ideias que, quando você tenta derrubar, você tem dificuldade para derrubar. Existe um método, o método tem a chance lógica, a chance probabilística de mostrar que aquela afirmação é falsa, mas por enquanto aquela afirmação só está sobrevivendo ao paredão. Então a ciência seria o acúmulo desses conhecimentos e dos métodos produzidos, mas não seria algo capaz de chegar numa verdade definitiva, numa verdade última, uma verdade transcendental. Apenas produz teorias que por enquanto não foram refutadas. Então ele coloca a ciência no lugar mais humilde do que a ciência era colocada no período positivista. Bem, se a ciência não produz verdades definitivas, qual seria então a diferença entre a ciência e outras produções de conhecimento? Essa pergunta ela é chamada na filosofia da ciência de problema da demarcação, ou seja, se a ciência não gera uma verdade definitiva. Nem é o melhor método para gerar verdades, a ciência nem se preocupa mais com esse conceito de verdade, não tenta mostrar como é a verdade final, última para a natureza e para o sujeito. O que é que diferencia isso, por exemplo, da astrologia? O que é que diferencia a ciência da astrologia? Já que nenhuma das duas tem essa pretensão, digamos assim, de gerar uma verdade última. É aí que entra a demarcação. É porque a ciência, segundo Popper, seria diferente da astrologia porque a ciência trabalha com afirmações que têm a chance de serem falsas e você tem que ter um método para testar a falsidade daquilo, coisa que a astrologia não faz. A astrologia ela tem um conjunto de pressupostos e a partir desses pressupostos ela já se considera pronta. A astrologia, por exemplo, ela entende que o seu método está pronto. Não tem mais o que se descobrir de novo. Qual foi a última descoberta da astrologia? Qual foi a última vez que a astrologia teve que abrir mão de tudo que ela falava, jogar tudo fora e reconstruir-se do zero? Não tem. A astrologia não tem esse tipo de processo. Ou seja, não tem a teoria que foi fuzilada na astrologia. Na ciência tem. Na ciência tem teorias recorrentemente que são fuziladas. Ou seja, você desenvolve um novo método, uma nova forma de pensar, uma nova forma de criar as balas, metaforicamente falando, e derruba a teoria e você tem que inventar tudo do zero. Então a ciência ela se destrói e renasce, se destrói e renasce, se destrói e renasce. A ciência ela é capaz de olhar para si própria e dizer: isso que a gente está fazendo é furada. Isso que a gente está fazendo não funciona. Isso que a gente está fazendo aqui não é legal, a gente tem que começar tudo de novo. Ou seja, a ciência é capaz de falsear, mostrar que aquilo que ela própria afirmava era falso, coisa que a gente não vê acontecendo na astrologia. Daí que a ciência, dentro da lógica falsificacionista, consegue se separar mais ainda das outras formas de produção de conhecimento. Ou seja, ela se demarca, ela cria uma linha que separa o que é ciência daquilo que não é ciência. É uma linha que quer dizer que a ciência é melhor ou pior? Não.
é uma linha que quer dizer apenas que a ciência funciona de um jeito diferente de outras formas de produção de conhecimento. E ela afirma a sua identidade pela diferença, e não por uma questão de ser melhor ou pior. Então vamos sistematizar como é que a ciência funciona segundo Popper. Então vamos lá, eu fiz um esqueminha aqui nos slides para explicar como é que é o passo a passo do falsificacionismo para a gente entender a lógica. Então, primeiro a ciência começa com problemas a respeito das explicações sobre o mundo. Então você tem uma explicação a respeito do sujeito ou da natureza, e por algum motivo você acha que essa explicação não está boa, não está completa, essa explicação não está legal, ela não está resolvendo problemas que antes ela resolvia, tem alguma coisa que não está bem com essa explicação a respeito do mundo. Daí, o que é que você vai fazer? Você vai criar hipóteses falseáveis, ou seja, afirmações que podem ser testadas e ter o resultado falso como uma possibilidade do método que você vai aplicar para testar aquela hipótese. Você tem que ter um método, que esse método ele tenha dois potenciais resultados. Ou a teoria sobrevive, ou a teoria ela é falsa. E vejam que eu não falei verdadeiro ou falso. Eu falei sobrevive e falso. Ou a teoria sobrevive, isso não quer dizer que ela é uma verdade definitiva sobre o universo. Quer dizer apenas que ela sobreviveu ao teu método, que ela sobreviveu ao teu paredão de fuzilamento. Ciência não é uma questão de verdades. Ciência é uma questão de teorias que sobreviveram ao método. E esse método tem a chance de dar um resultado falso. Estando falso, aquela teoria está descartada. Se aquela teoria sobrevive ao método, sobrevive ao paredão de fuzilamento, então você vai ter que continuar aceitando ela, trabalhando com ela. Uma vez que você aplicou o método e você tem hipóteses que sobreviveram ao método, ao paredão de fuzilamento, você vai pegar essas hipóteses falseáveis e submetê-la à comunidade. Ou seja, você vai publicar a sua pesquisa, vai apresentar a sua pesquisa num congresso, num evento acadêmico. E aí essas teorias que você lançou, que você divulgou, elas vão ser testadas por outros colegas em outros centros. Essa pesquisa vai ser replicada. A gente vai tentar agora que outros colegas, outras pessoas com a outra cabeça, um outro olhar, uma outra perspectiva, uma outra cultura, novamente testem a falsidade daquela afirmação que sobreviveu anteriormente. Essas sobreviventes, elas não deixam de ser testadas porque sobreviveram. Elas vão ser testadas e testadas e testadas regularmente. Cada vez que a gente faz um experimento no laboratório que já foi feito no passado, não achem que a gente está repetindo algo inútil. A gente está fazendo ciência, mesmo que seja repetir um experimento, porque a gente está testando a falsidade daquela afirmação novamente, em um outro contexto histórico, em um outro momento, com outro equipamento, com outros sujeitos, com outras perspectivas, com outros pesquisadores. Então, na ciência, não é inútil repetir pesquisa. A gente tem que repetir pesquisa. Quando as hipóteses sobreviventes forem no futuro validamente questionadas, temos um novo conjunto de problemas e aí o processo continua de forma relativamente cíclica. Vamos dar alguns exemplos bem simples de como é que o processo funciona, né? E aqui a ideia é ser simples mesmo, porque a gente precisa entender a lógica. Eu coloquei aqui no slide, na parte de baixo, 5 afirmações. E na parte de cima do slide, eu coloquei 3 possibilidades, hipótese A, B e C, em que cada uma dessas afirmações podem ser encaixadas. Então a brincadeira é o seguinte, a gente vai pegar cada uma dessas afirmações e ver se ela se enquadra na primeira coluna, na segunda coluna ou na terceira coluna. Então vamos começar. A primeira afirmação é essa daqui: nunca chove nos feriados. Essa afirmação, ela tem a chance de estar errada? Tem. Ela tem a chance lógica de estar errada. Eu tenho como bolar um método para derrubá-la? Ou seja, eu tenho como criar o paredão de fuzilamento? Tenho. Eu posso, por exemplo, pegar a série histórica, né, pegar um aplicativo de dados meteorológicos ou entrar em contato com algum centro meteorológico e me dizer, olha,
me dá todos os dias que foram feriados e me dá a previsão do tempo, ou melhor, previsão não, né, porque a gente está falando do passado, me dá qual foi o tempo, como estava o clima nesses dias que foram feriados. E aí eu vou cruzar essas duas variáveis e ao fazer isso eu tenho a chance de encontrar um feriado em que choveu. Então, se existe essa possibilidade lógica de encontrar um feriado em que choveu, usando o meu método, se o meu método pode ter como resultado falso, essa hipótese nunca chove nos feriados, ela pode ser negada. Ela tem como ser estudada pela ciência. Se ela pode ser negada, se é possível um método que tenha como resultado falso, pelo menos em termos de probabilidade do método dar como resultado falso, essa afirmação número 1, ela pode ser objeto de estudo da ciência. Toda afirmação que tem a chance de ser falsa, a partir da checagem via um método, ou seja, a gente vai checar a falsidade, então essa afirmação ela pode ser estudada pela ciência. Eu ainda não estou dizendo que ela é uma afirmação científica. O que eu estou dizendo é que ela pode ser objeto de estudo do método científico. A partir daí a gente vai aplicar o nosso teste. O nosso teste tanto pode ser retrospectivo, como pode ser prospectivo, ou seja, eu olho no calendário quando é que é o próximo feriado e vou esperar chegar e vou ver se vai chover ou não. Então, essa teoria, ela pode ou não sobreviver a um teste. No caso, eu olho para o passado, pego a série histórica, ou então eu aguardo, eventualmente, 2 anos e, eventualmente, é muito provável que num feriado vai chover, principalmente se for carnaval. Aqui em Fortaleza, provavelmente chove nos carnavais. Daí, essa ideia, essa afirmação de que nunca chove nos feriados, principalmente olhando para o passado, ela não vai sobreviver. Ao ser colocada diante do método, ao ser colocada diante do paredão de fuzilamento, ela vai ser descartada. Ela vai morrer diante do paredão de fuzilamento. Se ela pode ser negada, mas não sobreviveu aos testes, então ela vai ser descartada. Ou seja, a afirmação número 1, de que nunca chove nos feriados, ela vai cair na hipótese B. Ela pode ser negada, ela não sobreviveu aos testes, daí ela vai ser descartada dentro do campo da ciência. A ciência não vai trabalhar mais com essa afirmação. A afirmação número 2, ou está chovendo, ou não está chovendo. Essa afirmação aqui, ela tem uma pegadinha meio óbvia. Ela não tem como, de forma lógica, ser falsa. Ela é sempre uma verdade. Ou está chovendo, ou não está chovendo. Ela é uma afirmação binária, que de todo jeito ela é verdadeira. Então, se ela sempre é verdadeira, inclusive em termos lógicos, ou está chovendo ou não está chovendo, isso é uma verdade por si própria, pela sua construção lógica, então essa afirmação não pode ser negada. Se ela não pode ser negada, ela não pode ser estudada por um cientista falsificacionista. Então ela cairia na hipótese C. Ela não pertence ao campo da ciência. A afirmação 3 e a afirmação 4, ela também tem alguns diferenciais que a gente precisa explicar. Afirmação 3, todo círculo é redondo. Afirmação 4, todo comportamento é uma relação. Vejam que a gente está falando aí de definições conceituais. E a gente está falando também do nome das coisas, digamos assim. Definições conceituais são arbitrariedades por princípio. Não são uma explicação de como a natureza funciona. Então, definições conceituais e batismos, ou seja, dar um nome para as coisas, não são objeto de estudo da ciência. Vão ser objeto de estudo da linguística e da filosofia, da lógica, mas não da ciência. Ou seja, se eu tenho um sapato e eu quero chamar esse sapato de guarda-chuva, não é a ciência que tem que se meter nisso, digamos assim. Dar nome para as coisas não é algo que seja objeto de estudo da ciência. E também definições conceituais também não fazem parte do campo de estudo da ciência. A ciência quer entender o sujeito e a natureza, quer entender o funcionamento da natureza. Então, 3 e 4 não participam da brincadeira. Eu coloquei aí só para a gente explicar isso, que definição conceitual e nomenclatura de eventos
não é algo que a gente vá ou tenha como falsear. Não é essa a proposta do falsificacionismo ou da ciência. A quinta, a água, em condições normais de temperatura e pressão, né, em condições típicas, a 100 graus Celsius, começa a se tornar vapor. Eu tenho como bolar um teste que mostre que isso é falso? Tenho. Eu vou criar esse contexto de condições normais de temperatura e pressão, vou, por exemplo, na altitude do nível do mar, fazer isso, pego uma certa quantidade de água, geralmente aí no caso 1 litro, água destilada, aqueço a uma temperatura de 100 graus e se der vapor, ok, sobreviveu. Se não der vapor, a afirmação é furada, então foi fuzilada. Então o método me permite dar um resultado falso ou não deu para mostrar que é falso e aí ela sobreviveu. Então é possível criar um método para trabalhar com isso. Então a hipótese A pode ser negada, ela sobrevive aos testes, então ela vai ser considerada uma afirmação científica. Então a afirmação científica é a que tem a chance de ser testada a falsidade dela por um método, você testa e ela sobrevive ao método que você criou para tentar derrubar aquela afirmação. O falsificacionismo ele foi uma ideia que se tornou dominante na ciência de forma muito rápida e dominante de uma maneira que praticamente fazer ciência se resumia a aplicar o falsificacionismo. Ainda hoje o falsificacionismo ele tem um peso muito forte na maneira de como o cientista pensa. Só que o próprio Karl Popper ele percebeu que o falsificacionismo ele estava sendo aplicado tão radicalmente, tão ao pé da letra, que acabaram surgindo alguns problemas. O primeiro problema observado pelo próprio Karl Popper é que o falsificacionismo ele é muito exigente, ele é muito criterioso com teorias que estão surgindo pela primeira vez na história da ciência. Novos campos, novas ideias, coisas novas que estão começando a germinar na ciência, que ainda não tem um método já bem estabelecido, que ainda não tem um conjunto de dados bem articulado, teorias que são, digamos assim, recém-nascidas ou mesmo embrionárias, elas têm muita dificuldade para sobreviver ao falsificacionismo. Então, o falsificacionismo, aplicado de forma irrestrita, de forma radical, ele dificulta a ciência produzir novidades. Ele dificulta a ciência a mudar quando você vai falar de inovação, quando você vai falar de algo que não tinha dentro da ciência e agora pode ter a chance de ter. Teorias novas não têm ainda, digamos assim, blindagem, não tem ainda substância para sobreviver a um método para serem derrubadas. Elas precisam de tempo para construir um corpo, construir uma forma, construir uma maneira de organizar a sua produção de conhecimento. Se você aplica o falsificacionismo de cara, teorias novas dificilmente conseguem sobreviver. E sem teorias novas, a ciência se torna estagnada. Ela se torna presa a um determinado período do tempo. Então, o próprio Popper e os alunos que vieram depois do Popper, autores que vieram depois do Popper para discutir ciência, disseram, olha, a gente precisa de outras coisas além do falsificacionismo. Não que a gente tenha que descartar totalmente o falsificacionismo, mas a gente precisa de mais opções. E essas outras opções a gente vai ver nas aulas seguintes. Outro problema é que o falsificacionismo, aplicado de forma única, de forma radical, ele foca no desenvolvimento da ciência aprimorando pedacinhos, ou seja, pequenos pedacinhos que você vai testando, refutando, ou sobrevivendo à refutação, vão tornando a ciência algo mais complexo. O falsificacionismo, ele dificilmente atinge a ciência como um todo. Dificilmente ele acaba trazendo uma revolução para a ciência como um todo. Né? O falsificacionismo ele é mais focado em pedacinhos, então novamente a gente precisa de algo para além do falsificacionismo. Não que a gente vá jogar o falsificacionismo fora. Até hoje, o falsificacionismo ele é utilizado, e muito, só que ele não é utilizado mais de forma unitária, singular. Atualmente, o falsificacionismo ele ainda é uma referência sobre como se faz e o que é ciência, mas é na sua forma branda, ou seja, dividindo o espaço com outros modelos, outras estratégias de como fazer ciência. Mas fazer ciência pelo método falsificacionista
é algo que ainda ocorre nos laboratórios, inclusive nos laboratórios de análise experimental do comportamento. Encerramos a nossa aula por aqui. Façam as postagens, leiam o texto, coloquem as dúvidas. Em breve a monitora também vai colocar uma lista de questões para debate e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos.